Alexandre de Moraes cancela o pedido de destaque feito na ação direta de inconstitucionalidade ADI 2110, aquela ação que anulou a revisão da vida toda. Vejamos, muitas pessoas estão me pedindo para explicar essa situação, somente para relembrarmos. Nós tínhamos o julgado da revisão da vida toda, que permitia com que aposentados e pensionistas solicitassem a revisão dos seus benefícios previdenciários para a inclusão daquelas contribuições que foram feitas antes de julho de 1994, isto porque tínhamos duas regras. A regra definitiva, prevista no artigo 29 da Lei 8.213 de 1991, e a regra de transição, prevista no artigo 3º da Lei 9876 de 99. A revisão da vida toda foi aprovada em 1º de dezembro de 2022, só que nós tínhamos duas ações de inconstitucionalidade discutindo a legalidade da regra de transição, a saber, ADI 2110 e ADI 2111. Estava há mais de 20 anos enterrada lá no Supremo Tribunal Federal. Só foi aprovar a revisão da vida toda que desenterraram essas ações diretas de inconstitucionalidade, em que, na sua votação, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a regra de transição, essa do artigo 3º da Lei 9876, é constitucional e, portanto, somente ela deve existir no direito previdenciário, e não mais a regra definitiva. Logo, ela passou a ser definitiva no lugar da regra que era definitiva. Então, a regra de transição passou a ser regra única e, portanto, os aposentados e pensionistas não têm mais o direito que havia sido aprovado pelo Supremo Tribunal Federal. Contra esse absurdo, teve um instituto que entrou com um recurso chamado de embargos de declaração. E esse recurso estava sendo votado aqui. Eu quero mostrar para vocês virem. Vou virar a câmera do celular para vocês virem a tela do computador, ok? Pronto, aqui nós estamos. Vejam, os dados do processo para vocês virem. E aqui nós temos, na sessão virtual, nós temos o julgamento. Vamos relembrar? Nunes Marques foi o relator, votou contra os aposentados. Na sequência, acompanharam o Nunes Marques, que é o relator, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia e o ministro Gilmar Mendes. Aí veio, então, o ministro Alexandre de Moraes e apresentou um pedido de destaque. Lembrando, quando nós temos um pedido de destaque, o caso vai para o plenário físico e não mais o plenário virtual. Só que, com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de cancelar o pedido de destaque, voltem aqui comigo. O caso continua lá no plenário virtual. Portanto, o julgamento continua no plenário virtual. Significa dizer que aqueles votos proferidos contra os aposentados poderão ser reaproveitados, ou seja, valerão aqueles votos lá contra os aposentados. Deixa eu colocar aqui para eu conversar com vocês bonitinho, assim vai ficar legal. Pois bem, aqueles votos, eles valerão, né, contra os aposentados e, portanto, o julgamento continua normalmente lá no plenário virtual. Não vamos ter mais o julgamento em plenário físico. Por quê? No plenário físico, todos os ministros deveriam mostrar a cara, votar novamente, ou seja, escrever um novo voto para proferir aí na ação direta de inconstitucionalidade 2110, para saber o seguinte: esse recurso é do IEPREV, né? Do Instituto de Estudos Previdenciários, né?
queriam saber se aquelas pessoas que já ajuizaram ações, como ficam? Porque nós temos casos que as pessoas ganharam a revisão do seu benefício previdenciário, da aposentadoria ou da pensão. E o Supremo Tribunal Federal aprovou a revisão da vida toda lá em 1º de dezembro de 2022. Só que na sequência, no julgamento da ADI 2110, né, anulou aquele outro julgamento da revisão da vida toda. Como que ficam essas pessoas no mundo jurídico? Era isso que o Instituto estava questionando por meio desse recurso chamado de embargo de declaração. Agora, certamente o caso vai continuar em sessão virtual, em plenário virtual, e a saber, vamos aguardar para saber aí o que eles irão decidir sobre a vida dos aposentados. Já temos a maioria, né? Como vocês podem perceber, nós temos aqui o quê? Temos 5 ainda, né? 5 mais o pedido de destaque, 6 se manifestaram, né? O Nunes Marques, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes contra os aposentados. Não tem direito. O ministro Alexandre de Moraes pediu destaque, mas agora devolve o caso para o plenário virtual, para a sessão de julgamento virtual. Lembrando que esse julgamento, ele teve início dia 23/8, deixa eu vir aqui quando iria terminar, saiu a data aqui, até o dia 30/8, então já passamos aqui da data fim. Vai ter que reiniciar o julgamento, mas esses votos serão válidos. Tanto o relatório do Nunes Marques, como o voto dos que o acompanharam. Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes, que antecipou o seu voto. Vejam, me digam aí vocês nos comentários o que vocês acham de tudo isso.